Olá, eu sou Carlos Cota e você está na Universidade do Fogo, seu canal de informações especializadas em engenharia de incêndio. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de compartimentação, testes laboratoriais e como profissionais no Brasil estão desenvolvendo uma nova técnica, um novo tipo de projeto. Quer saber mais? Acompanhe o nosso vídeo e confie na Universidade do Fogo. Então vamos lá, esse é um laboratório de teste que fica no Texas, o chefe do laboratório, esse aí é um forno, ele está checando aí as condições do forno. Esse teste é segundo a ASTM I-119, é um teste um pouco diferente que existe aqui no Brasil. Aí são os perfis metálicos que eles estão montando para fazer a estruturação da parede, com a lã de rocha sendo posicionada, com acabamento interno e externo aí para estruturar toda a parede. Vocês podem ver macacos hidráulicos na parte inferior, alinhamento que foi mostrado aí para verificar se a parede ela sofre algum tipo de movimentação, então eles têm que verificar essa movimentação também. Os termopares, esses números que estão mostrados na parede são termopares, que vão medir a temperatura interna e pode ser externa também, depende do teste. Tem aí um equipamento também de medição da temperatura externa, aí um pouco de vapor. O tempo fica sendo marcado aí no lado inferior, o tempo do teste. Tudo isso é filmado, tudo isso é medido no laboratório. Normalmente segue-se a ISO 834, a curva ISO de crescimento do incêndio. Aí nós estamos com 1 hora e 56 já de teste. Ela está medindo aí qualquer deformação, que se você passou, eles passam uma linha ali nivelando essa parede, então ela está vendo se tem alguma depressão. Aí depois é retirado essa parede, esse corpo de prova, né, chamado de corpo de prova, e aí você tem uma pressão de jato de mangueira para verificar se essa parede ainda se mantém íntegra com o combate a incêndio por parte dos brigadistas ou por parte do próprio corpo de bombeiros. Eu acho que isso é uma das coisas que deveria fazer parte da norma brasileira para esse tipo de teste. Então, para se ter certeza de que o sistema efetivamente está se mantendo íntegro e também durante o incêndio, quando alguém vai lá fazer o combate, normalmente o corpo de bombeiros ou brigadistas, e essa parede não se deteriora. Nesse outro teste aqui também, é uma outra parede, sendo aplicado inclusive 40 mil libras de pressão pelos macacos hidráulicos na parte inferior ali, simulando cargas que vão incidir na parede de compartimentação. Aí a mesma coisa, o forno, a curva de crescimento do incêndio. Esse daí, durante 4 horas, ele resistiu, aparentemente aí está íntegro, mas ele é submetido a 5 minutos de jato de mangueira, com pressão específica ali, de acordo com a norma. A gente pode ver, inclusive, que é um esguicho agulheta aí, com uma vazão bem alta e com pressão bastante significativa, para se verificar se a parede resiste também ao combate a incêndio, né? Porque a preocupação da norma é também verificar se os brigadistas da edificação ou o bombeiro que vai fazer o combate, ele não seja pego de surpresa da parede caindo na sua cabeça e podendo ferir ou até matar os componentes aí do combate. E depois desses 2 vídeos com testes laboratoriais seguindo normas bem específicas, e que também aqui no Brasil existem normas específicas tratando de como deve ser a construção de uma parede de compartimentação, a gente verifica, e nós fomos consultados por uma empresa que nos conhece, sabe que nós temos o nosso banco de especialistas
e ele foi consultado por conta de um projeto que foi apresentado para ele. Ele achou estranho, não havia visto ainda aquele tipo de solução de engenharia e nos consultou, fazendo uma pergunta a respeito de que se a gente concordava com aquela solução de engenharia. Como todos devem saber, nossos alunos sabem disso já, mas todos devem ter o conhecimento de que não existe qualquer solução de engenharia de incêndio que não seja testado laboratorialmente. Não existe. Tá? Você não tem garantia de que vai funcionar se você não testou laboratorialmente, ok? Até simulações computacionais, que nós somos líderes no mercado em simulação computacional na área de engenharia de incêndio, a gente se reporta, a gente sempre se baseia, a gente se lastreia, né? O nosso lastro técnico está sempre em testes laboratoriais, laboratórios de referência nacionais ou internacionais, para que a gente possa ter a certeza e a gente possa validar a nossa simulação computacional. E nesse caso aqui, ele achou estranho o que foi apresentado no projeto e vou mostrar aqui parte do projeto, que eu não quero mostrar todo o projeto, porque esse meu cliente solicitou a não divulgação, e eu também acho que o motivo do nosso vídeo e o motivo da existência da Universidade do Fogo e nosso banco de especialistas é para efetivamente a gente tratar das questões técnicas, as questões técnicas relevantes, aquilo que efetivamente existe embasamento técnico, que existe embasamento em testes laboratoriais e também para a gente transformar esse nosso conhecimento em informação técnica relevante para as pessoas que não têm esse conhecimento, esse domínio na área de engenharia de incêndio. Então nós vamos mostrar aqui, eu fiz alguns cortes nas imagens que chegaram até o nosso banco de especialistas e nós vamos discutir um pouquinho aí por que essa solução aqui não encontra respaldo. Mesmo assim, esta solução foi aprovada em projeto pelo órgão público. Não vou dizer qual é o estado da federação, também não interessa, interessa a gente informar aos nossos seguidores de qual é o procedimento adequado, de qual é a técnica, o que ele deve procurar, quais as informações e onde ele deve procurar as informações, como esse nosso cliente que nos procurou. Ele achou estranha a solução e nos procurou. Então você também pode nos procurar aí, o nosso banco de especialistas, vou deixar aqui embaixo o nosso e-mail, para que, se você tiver alguma dúvida, alguma questão ou alguma dúvida técnica de algum projeto ou obra, não interessa se foi aprovado em órgão público ou não, isso não quer dizer nada hoje, infelizmente, no Brasil, ter aprovação. Ter a VCB ou ter projeto aprovado, isso não significa absolutamente nada, porque esse aqui é um caso bem típico que, infelizmente, reforça o que nós estamos falando, sempre falamos aqui, do ciclo da mentira da segurança contra incêndio no Brasil. Tem gerado esse tipo de solução. Vamos a ela. Então, vamos lá? Esta é uma imagem, aliás, algumas imagens da parede de compartimentação. Então, essa porção aqui é a porção vertical, que faz a compartimentação horizontal entre dois depósitos. A gente pode ver aqui embaixo essa linha. Peguei um trecho aqui que são dois depósitos, está separando dois depósitos. Não vou mostrar o projeto, não vou mostrar as imagens completas para a gente. Isso aqui é um exemplo do que não se deve fazer. Então nós temos aqui a parede de compartimentação, construção vertical dela para compartimentação horizontal. E aí, como nós temos telhas de fibrocimento onduladas e o gesso acartonado rosa, ele não pode ser submetido a intemperismo, então não queriam também, certamente não queriam atravessar a parte superior do telhado, né, para garantir a compartimentação também na parte superior, que é isso que a legislação estabelece de critério, o pessoal adotou uma aba. Então, bastante confuso o que foi apresentado, eu não sei se era o projeto completo que foi apresentado para a gente, mas a questão é que era uma aba horizontal. Então você tem a parede de compartimentação e você tem uma aba horizontal de um lado e uma aba horizontal do outro lado de 1 metro ou 1,20 m de cada lado. Vai dar 2 metros ou 2,40 m de afastamento em tese. Em tese. A primeira questão aqui que a gente tem que se debruçar, e aí aqui embaixo temos um outro desenho aqui da parede vertical e a parte superior aí, essa aba que vai acompanhando todo o telhado, né? Porque o telhado ele tem várias águas, né? Ele tem várias águas, então essa parede horizontal vai acompanhando essa inclinação do telhado e essa aba vai acompanhando também
Não existe detalhe específico de como deve ser essa ancoragem, mas o mais importante de tudo é, quando nós vamos fazer qualquer tipo de solução de engenharia, você tem que pensar na solução sistêmica. A composição sistêmica aqui da parede é a composição do trecho vertical com o trecho horizontal. Não obstante, existe ainda um outro problema. Quando você fecha essa porção horizontal com esta aba, você ainda tem o telhado na parte superior. Você tem as vigas, você pode ver que tem um vigamento aqui, você tem as vigas, ok? E essa aba, pelo que está aqui, está abaixo dessa viga, e você tem as telhas, que são telhas de fibrocimento, que são onduladas. Como é que você faz? Isso não foi apresentado no desenho para a gente, não foi apresentado no projeto. Como é que você faz a integração entre a porção vertical, as abas e a integração com a selagem na parte superior? E o pior de tudo, como isso foi testado laboratorialmente para você dizer que essa parede pode resistir 60, 90, 120 minutos? Eu não achei. Inclusive, eu vou lançar um desafio aqui. Eu vou dar 1 hora, nosso banco de especialistas vai dar 1 hora de consultoria gratuita se alguém achar algum teste laboratorial que comprova esse sistema montado com o tempo requerido de resistência ao fogo. Qualquer um deles, 60, 90, 120, parede, aba, telhado de fibrocimento, estrutura em concreto, e tudo isso testado laboratorialmente, para que alguém possa assinar uma RT dizendo que esta composição todo esse sistema tem tempo requerido de resistência ao fogo de 60, 90, 120 minutos, o que é que seja. Nós vamos dar 1 hora de consultoria gratuita com o nosso banco de especialistas no tema de engenharia de incêndio que você tiver dificuldade, se você localizar, ou qualquer um que localizar, um teste laboratorial que mostre que essa solução funciona. E isso aí foi colocado aqui embaixo, aqui, um desenho de como é que tem que ser essa aba, tal, como é que é essa ancoragem. Não existe, já vou antecipar para vocês, não existe nenhum teste laboratorial, nacional ou internacional, que comprove que esta solução, de maneira sistêmica, atenda ou norma internacional ou norma nacional. Não existe. Já vou antecipar para vocês para não perder muito tempo. Mas quem quiser pesquisar, vale a pesquisa, porque certamente vão se deparar com diversos laboratórios sérios no mundo e vão verificar diversos testes como esses que nós já mostramos aqui no vídeo. Uma outra questão bastante interessante é que isso aqui é um depósito. Será que na hora que foi feito análise de risco, eu não vou nem dizer, porque a gente faz análise de risco e nós somos especialistas na área de engenharia de incêndio, mas será que na hora da aprovação desse projeto foi perguntado a altura das prateleiras? Se tombar uma prateleira dessa aí em cima dessa parede de gesso acartonado, vai resistir? Ou isso também não é relevante? A gente já não joga água nos testes laboratoriais aqui, nos testes que nós temos aqui para aprovação desse tipo de parede, mas também, na hora de analisar esse projeto, é uma das preocupações verificar, já que certamente a compartimentação deve ter sido para eliminar sprinklers. Então você não tem nenhum tipo de controle a não ser hidrantes. E aí, um jato de hidrante aí batendo nessa parede, como a gente viu lá nos testes, certamente, possivelmente ela não vai passar. Eu não posso dizer se vai passar ou não vai passar, porque não tem teste para isso, ok? Para essa solução aí. Essa solução é gesso acartonado, dupla camada, face dupla, Então tem duas camadas de gesso de um lado, 2 camadas de gesso do outro e os perfis internos aí estruturando isso. Espero que tenha sido feito um projeto estrutural detalhado, porque aparentemente passa de 6 metros de altura, então você tem que fazer um projeto estrutural muito bem reforçado. E eu não vi nenhum detalhe de como tem que ser, como é que são esses perfis, onde é que estão os pontos de apoio, onde são os pontos quantos pontos de fixação, não tem detalhe com relação a isso. Mas essa aba aqui, essa construção dessa aba também não tem detalhe, e a solução completa, aprovada em laboratório, eu lhes garanto, não existe. E a solução completa é a construção da parede, a construção das abas, as fixações de tudo isso daqui, mais a questão da selagem superior desta aba, mais a integração com as telhas de fibrocimento, que são telhas velhas. Então, gostaria de ver um teste laboratorial que aprova este sistema que está sendo proposto aqui neste projeto. Já falei da questão das prateleiras. Aí uma outra coisa,
o pessoal comentou de que o cliente final gostaria de reaproveitar as placas, porque isso aqui eles estão tirando uma parede de compartimentação e estão construindo uma outra no lugar. E vão aproveitar ou reaproveitar placas boas da antiga construção. Quem é que garante as placas boas? Qual é a característica de certificação dessas placas boas? Quem vai garantir que não tem uma rachadura interna? Como é que vai ser feito essa verificação para reutilização de produto anteriormente instalado? Então, assim, na realidade é um show de horrores. Eu fiz algumas anotações aqui, mas é um show de horrores. Então, já falei das placas removidas que vão ser reaproveitadas, prateleiras ou materiais que podem ser tombados, que podem tombar por conta do incêndio. A gente já não tem o jato de água para se testar, para verificar se esse gesso acartonado resiste. E essa construção vertical com as abas horizontais, eu tenho certeza que vocês não vão achar nenhum teste laboratorial que garanta esse sistema inteiro que está sendo proposto aqui. Parede construída, abas horizontais, a fixação de tudo isso daí, mas isso não está na solução, pelo menos não vi. E eu perguntei para esse meu cliente que fez a consulta para a gente, e perguntei para ele como é que se faz a garantia da selagem superior aqui, porque as telhas são onduladas, né? Então, como é que ele faz essa garantia dessa selagem? Ele ficou lacônico, não soube como responder e, por conta de tudo isso que nós falamos, ele declinou de apresentar a proposta. E aí, o que a gente conclui de tudo isso? A engenharia de incêndio, ela é lastreada em testes laboratoriais. As normas que existem no mundo inteiro são lastreadas em testes laboratoriais. Não existe e não deve existir em nenhuma legislação ou norma critérios ou soluções que não tenham amparo em laboratórios de testes. Portanto, sempre desconfie de qualquer solução de engenharia sistêmica, e toda solução de engenharia de proteção contra incêndio é sistêmica. Proteção, quer seja proteção passiva ou ativa, não gosto muito desses termos, mas compartimentações verticais de shaft, compartimentações de fachada, não é só o elemento expansivo, não é só o elemento isolante térmico, não, é a composição. A composição da solução é que é a solução. Ela é a solução, a composição de toda ela. Tá? Então, um detetor simplesmente funcionando não quer dizer que o sistema está funcionando. Por isso que a gente chama de sistema. Um bico de sprinkler com o bulbo na temperatura especificada, que tem o tempo-resposta especificado, só ele não resolve o problema. Você tem que pensar em sistema. Uma grelha de extração de fumaça ou a extração de fumaça, que muitas vezes as pessoas falam em extração de fumaça e não existe como sistema, é sistema de controle da movimentação da fumaça e calor. Então, tudo que a gente faz em engenharia de incêndio, todas as soluções são sistema. O sistema inteiro tem que estar funcionando e o sistema inteiro tem que ter sido testado. Compreendido? Fique conosco, Universidade do Fogo, seu canal de informações especializadas em engenharia de incêndio.